Olá, eu sou Gelene Spolidoro, especialista em neuroeducação e produtora, elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre texto coletivo. Então eu vou compartilhar a tela com vocês. Nós vamos conversar um pouquinho sobre textos coletivos. Eu vou falar sobre o que será o vídeo, porque os meus vídeos eles sempre têm um processo por trás, né? Então não adianta você assistir só 1 ou 2 minutos, ou seja, ser instantâneo na educação, porque a educação é um processo. Então, antes que você se desinteresse, porque às vezes eu demoro 1 minuto para chegar no ponto que você quer, eu vou falar quais são os tópicos que a gente vai tratar para que você possa compreender o que tem dentro do vídeo, todas as nuances aí do que a gente vai falar. O vídeo se chama Como Fazer uma Produção de Texto Coletiva. E eu já vou aproveitar para pedir para você se inscrever no canal. Afinal de contas, só se inscrevendo no canal, você consegue ter notificações quando a gente faz vídeo novo. E por que que eu falo tanto, gente, para se inscrever no canal? Porque todo grupo profissional se inscreve em canais, menos as pessoas da educação, que deveriam ser o exemplo, né? Então, muitas vezes assiste o vídeo, não se inscreve, daí não consegue acompanhar o pensamento daquela pessoa. Então, fica uma aprendizagem quebrada, sabe? Então, é bacana você acompanhar, pelo menos enquanto você concorda, né? Porque às vezes a gente está seguindo uma pessoa e daí a gente começa a ter um avanço aí na carreira. E daí a gente começa a se interessar por outras, né? Mas enquanto você segue a pessoa, enquanto você ouve o que ela está falando, é legal você se inscrever para você receber as notificações. Curta o vídeo, compartilha aí se você achar o conteúdo interessante para que a gente possa tornar a educação do país ainda melhor. Na verdade, arrumar o que nunca foi bom, né? Se vocês virem alguns outros vídeos meus, eu sou a Jana Sincera, né? Principalmente os podcasts, porque lá eu realmente conto sem filtro o que eu acho da educação. Nesse vídeo, nós vamos aprender 3 coisas: itens básicos para uma produção coletiva, o passo a passo do que o professor precisa para poder montar essa produção, e um exemplo de texto coletivo, um exemplo prático e concreto de um texto coletivo. Preparado? Vamos então começar. Itens básicos para uma produção de texto coletiva. Nós temos 3, são só 3 que eu coloquei, lógico que dá para incrementar, mas eu coloquei 3 itens básicos para uma produção coletiva. Primeiro é o repertório. Para quem não sabe, repertório é um grupo de informações. Então, eu preciso de repertório de vocabulário e de repertório de produção de texto, né? Então, uma criança, por exemplo, que vai escrever sobre fazenda, ela precisa ter um repertório sobre fazenda. Se a criança vai escrever sobre fungos, ela precisa ter um repertório sobre fungos, e assim por diante. Não adianta eu dar um tema, por exemplo, o gênio da lâmpada. E se essa criança nunca leu Aladim? E se ela nunca ficou sabendo exatamente de vários repertórios de gênio da lâmpada? E se ela nunca assistiu um desenho sobre o assunto? Como que ela vai escrever, gente, sobre o gênio da lâmpada? Não dá, né? Então é legal sempre ter tido antes esse assunto em sala de aula, e mesmo tendo tido antes esse assunto, levantar com a turma quais são as ideias para esse texto, porque assim ajuda no texto coletivo, né? Isso falando do repertório de vocabulário. Ideias. Mas a gente também tem o repertório do professor de produção de texto. Se eu, professor, não souber escrever um texto, como que eu vou ensinar o meu aluno? Nós sabemos que não é culpa do professor, porque o sistema do Brasil é extremamente falho, mas muitas vezes a gente termina a faculdade de pedagogia e a gente tem algumas questões de produção de texto para serem arrumadas ainda. A primeira coisa e mais essencial é você aceitar que você precisa ainda aprender, né?
Feito isso, você sim consegue, a partir de então, ter um avanço. Então, não adianta eu ensinar para o meu aluno que a vírgula, por exemplo, é utilizada para uma explicação, né, que seria o homem, vírgula, que é jardineiro do prédio, vírgula, sofreu um acidente. Não adianta eu falar para o aluno que tem vírgula entre os termos explicativos se eu mesma não utilizo na minha produção de texto. Então, não faz sentido isso. Para isso, a gente tem o segundo item aqui do que é essencial, né, os itens básicos da produção de texto, que é o foco. Se eu vou dar foco nessa questão da vírgula, então eu vou forçar a utilização dele durante um texto, para a criança ver que não é uma coisa isolada da língua portuguesa. Nós utilizamos sim na produção de texto. A funcionalidade é o principal nesse momento. Não dá para, numa produção coletiva, você dar foco em tudo, porque o aluno não vai reter nada. Não adianta numa produção coletiva eu dar foco no parágrafo, na letra maiúscula, na questão de qual é o verbo a ser utilizado, se eu posso utilizar, trocar por pronome, se eu posso substituir palavras. São muitos itens, são milhares. Então, o que eu faço? Eu vou ver quais são os focos que eu vou dar naquele texto. E daqui a pouquinho eu vou explicar no passo a passo como que isso funciona. Além do repertório e foco, a gente tem as regras da produção de texto coletiva. Como é uma questão coletiva, o professor precisa, sim, colocar regras para ser feita essa produção. Levantar a mão quem for falar, ou uma ordem para chamar os alunos, ou então, primeiro façam anotações e depois coloquem as ideias, ou então, você escreve o texto, dá um tempo para os alunos falar, analisarem, né? Você escreve do jeito que eles ditaram. Em lugar de você já falar a resposta, você dá um tempo para o aluno consertar aquele parágrafo no caderno dele, e daí depois você abre para poderem falar quais são as modificações, como que o texto ficaria melhor, ou o que está faltando no texto. Tem uma série de regras que dá para colocar, não dá para colocar todas ao mesmo tempo, mas antes de começar quaisquer produções de texto coletivo, você precisa falar quais são as regras daquela atividade. Então, pessoal, hoje a gente vai fazer um texto coletivo sobre o Rio São Francisco. Então, é um texto informativo. Então, a gente vai fazer o seguinte: primeiro eu vou levantar com vocês quais são as informações que a gente tem. Depois, a gente vai começar a organizar os parágrafos. Então, a gente vai ver o que vai em cada parágrafo. E depois, a gente vai montar o texto. Então, eu estou colocando regras. 1, levantamento de informações. 2, organização de parágrafos. 3, produção de texto. Ou se não, quando a gente chegar na produção de texto, eu vou colocar novas regras. Então, eu fiz as regras primeiras. Pronto, chegamos na produção de texto. Já temos as ideias, já temos a organização dos parágrafos. Agora a gente vai produzir. Para produzir, eu vou pegar as ideias de vocês e escrever na lousa. Nos parágrafos. Então, parágrafo 1, por exemplo, do Rio São Francisco, é falar onde ele é localizado e qual é a importância dele para a população local, né? Ou para o país, daí você vai escolher. Daí você escreve, então nós vamos escrever como vocês estão me dando as ideias, as informações. Daí eu vou dar 5 minutos, de 5 a 10 minutos, vocês vão copiar no caderno a informação que a gente pôs na lousa e vão refazer como que vocês acham que deveria ficar. Então, nisso, você já trabalha o propósito da revisão do texto, né? Além de você ter uma produção coletiva, você revisa o texto. São 3 itens básicos aí para a produção de texto coletiva, mas além disso, eu vou falar um pouquinho sobre o passo a passo do professor, para poder ficar mais completo ainda. Aqui a gente vai pegar o tema Fazenda, tá? Que é bastante simples. Apresente o tema para a turma e levante o repertório. Então, eu planejei que na quarta-feira eu vou fazer uma produção de texto
Como a gente já está trabalhando com a turma Animais da Fazenda, por exemplo, ou como a gente leu semana passada um livro sobre fazenda, eu vou aproveitar o tema e fazer um texto coletivo com a turma. Primeira coisa, levantar o repertório. Gente, o que que dá para fazer numa fazenda? O que que tem lá? Então, tem um galinheiro, ou senão o outro fala que tem um pomar ou uma plantação. O que que a gente pode fazer lá? Ah, a gente pode, sei lá, a gente pode de repente ir pescar, porque na fazenda tem uma lagoa. Então, eles vão dando ideias para que você anote na lousa, não precisa escrever muito, é só para lembrar a ideia, né? Então, lago de pesca, galinheiro, café fresquinho, sabe? Então, você vai anotando as ideias para que as crianças possam ter ideias sobre o que vão produzir coletivamente. Esse é o passo 1. Passo 2. Mantenha-os ocupados e interagindo. Faça-os participar. Se você faz uma produção de texto que 2 ou 3 alunos participam, você não alcança seu propósito. Então, mesmo aquele aluno que não gosta de falar, por isso é interessante você pedir sempre para eles terem um caderno ou uma folha de apoio. No caderno, gente, pode escrever lá a data do dia, né, que é o cabeçalho, isso é importantíssimo, e o título, Produção de Texto Coletivo. Daí, você coloca lá o exercício, na produção de texto coletivo, você coloca, você pede, de repente, para eles anotarem, né? Tempestade de ideias. E daí eles fazem a lista, conforme você faz a lista na lousa, eles fazem a lista no caderno. Porque eles vão prestar atenção duplamente. Você faz com que os distratores da aula não apareçam. Então, se passar um carro na rua, ou se o amigo estiver cutucando o outro, porque ele está sem fazer nada, ele não está interessado na produção, não vai acontecer, porque eles vão estar todos interagindo. Além de você escrever na lousa, ele escreve no caderno. Vai ficar cansativo? Porque eles vão escrever muito. Não tem problema. Inclusive, você pode montar a produção nesse dia e eles só copiam o texto depois, em outro dia. Então, de repente, você pode montar a produção com eles, tirar foto com seu celular e num outro dia você passa a produção para eles, como que ficou para eles copiarem. Não tem problema nenhum. São 2 dias de planejamento até. Você faz numa quarta o texto e na outra você escreve ele na lousa e faz uma segunda revisão para ver se realmente ficou bom. Né? Então é bem bacana. Sempre participando. Ou eles têm que anotar alguma coisa, ou você pede para eles fazerem eles consertarem o texto, pode fazer em etapas. Sempre fazendo a criança participar individualmente também. É uma produção coletiva, mas para ser coletiva ele pode fazer anotações. E o terceiro, ajude no planejamento da produção, use lembretes. Lembra que eu falei do foco? Então, você vai lembrar os alunos, gente, quando a gente estiver estudando, montando esse texto, a gente vai lembrar daquilo que a gente aprendeu na aula, de vírgula. Lembram da aula de vírgula? Então, quando a gente for falar, por exemplo, que na fazenda tem galinhas, vacas e coelhos, a gente precisa usar vírgula. Ou para falar que o senhor José, vírgula, que toma conta da fazenda, vírgula, que é uma explicação, a gente vai utilizar essa pontuação. Então, o que a gente vai prestar atenção nesta produção? Eu quero que vocês me digam quando muda de parágrafo. Eu quero que vocês me digam quando tem vírgula. Eu quero que vocês me digam sei lá, se dá para colocar um adjetivo a mais para poder melhorar o texto. A gente vai focar em parágrafo, vírgula e uso de adjetivos. Foco. Se tiver outras coisas faltando no texto, não utilize nesse momento. Você arruma o que você acha que fica melhor, mas os alunos focam em menos itens para que eles possam aprender melhor esses itens. Como eu falei, se você arrumar tudo de uma vez, a criança não vai aprender nada. E a gente vai para a parte do exemplo. Gente, o exemplo não tem como.
respeitando até direitos autorais, a gente só usa exemplos produzidos por nós mesmos aqui no site da loja, ou por colaboradores, que são pessoas que fizeram o curso de elaboração de material didático conosco, porque a gente confia no trabalho. Eu tenho todo um acompanhamento aí durante todo o curso, e durante o curso que eu vou ver se essa pessoa realmente tem as habilidades necessárias para fazer uma boa atividade. Então, o material de hoje, eu até falei já em outro vídeo sobre ele, mas eu vou usar para reforçar, é o Produzindo Textos Coletivos, e aqui eu fiz uma montagem utilizando todas essas coisas que eu falei para vocês. Então, a gente tem o repertório, a gente tem o foco, e a gente tem a organização do texto. Um dos textos desse material, que embora seja de textos coletivos, o pessoal de reforço tem utilizado também individual, com excelentes resultados, até estão me pedindo um volume 2. Estou pensando em fazer, mas ainda não está pronto, tá? Está no escopo ainda. Esse material aqui, que eu vou deixar o link embaixo do vídeo, caso você tenha interesse, ele traz primeiro informações sobre o urso panda. Então, vamos supor que a gente está trabalhando sobre mamíferos. Então, eu crio com as crianças uma legenda de cores sobre local, características do urso e o seu comportamento. E daí a gente vai ler as informações, né? Por exemplo, pandas vivem em florestas na China. Esse é o habitat natural deles. Daí faz de conta que eu pintei o local de amarelo. Eu vou lá nessa informação e daí eu contorno, né? Tem uma bordinha que vocês podem ver, para nada ficar trabalho nojento, é bem organizadinho. Eu contorno essa borda de amarelo, se eu usei amarelo no local, né? Deixa eu ver se tem outro ali, local. Ó, eles costumam viver em cavernas e em partes ocas de árvores, também é local. Eu posso também contornar de amarelo. Daí vamos falar que eu coloquei o vermelho no urso. Então, os pandas podem chegar a ter 1,5 m de comprimento, é característica do urso. Eu vou e contorno de vermelho. Então, vejam que eu estou organizando as informações para que depois eu possa organizar os parágrafos. Então, isso vai indo durante a atividade. E aqui o aluno está interagindo, porque ele vai fazendo junto com o professor. Ou você dá um tempo para ele fazer e ele vai completando. Aqui eu tenho mais informações extra aí sobre o urso panda, né, que são feitos de outra forma para não cansar o aluno. E daí, finalmente, eu vou planejar o texto. Depois tem outra página que as crianças vão escrever, o texto coletivo, né? Mas já sabemos um pouco sobre os pandas, biriri e bororó. E daí eu dou aqui 5 categorias. Curiosidade, característica física dos pandas, alimentação, comportamento e habitat. O que eu vou pedir para a criança fazer? Aqui tem umas linhas de parágrafo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu já dou as categorias e daí a gente vai organizar com a turma em qual ordem que ficaria melhor para ler um texto sobre o urso panda. É melhor primeiro colocar características, depois comportamento, depois habitat e assim por diante? Ou primeiro eu falo sobre o local que eles vivem, né, para ficar um pouco mais clara a localização, e depois começo falando do urso. Você decide com a turma, porque é um texto coletivo, então a decisão é coletiva, para depois eles poderem buscar nas páginas anteriores, que já foi trabalhado o tema, que eles já têm repertório, quais são as informações de cada tema. E daí que a gente começa a produção, porque daí vai ficar mais fácil, já vai estar organizado o pensamento de parágrafo da criança, então já tem um planejamento prévio, e ela estará interagindo o tempo inteiro. Então vejam como é importante. Bom, o que eu tinha para falar sobre texto coletivo é isso por enquanto, né? Se eu lançar um volume 2, quem sabe eu faça um novo vídeo sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado as dicas e até o nosso próximo vídeo.